pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Direito e Saúde. Hoje o tema é um dos problemas de saúde que mais acontecem entre as mulheres, né? Problemas de saúde ginecológicos, que é o mioma. E existem muitos mitos, viu, gente, que envolvem esse tema, esse problema de saúde. E hoje a gente vai aqui tirar muitas dúvidas com o Dr. Heron, que é ginecologista, e tem cadeira cativa aqui no Direito de Saúde. Doutor, mais uma vez, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pelo convite. É um prazer para mim estar aqui com vocês. Estão sempre à disposição para poder contribuir, para poder ajudar no esclarecimento e na disseminação de informações de qualidade. E a primeira pergunta, gente, ela é bem interessante. É a pergunta clássica, tá? O que é o mioma? Porque muita gente pensa, doutor, que mioma é uma raiz que pode, uma raiz cancerígena, né? Tipo assim, uma sementezinha ali que pode depois gerar uma doença ruim, como as pessoas costumam dizer. Tem gente que pensa que mioma só acontece no útero, enfim. E aí o doutor vai responder pra gente o que é o mioma, onde ele acontece, será que é só no útero? O mioma vira câncer ou não? Essa dúvida é importantíssima e é um motivo de muita tensão, de muito nervosismo na paciente que faz um exame e tem um mioma e ela fica sempre preocupada nessa transformação, tá? O mioma, ele é um tumor benigno, né? Tumor benigno das células musculares do útero. Por isso o nome completo dele é leiomioma uterino. Tá? Por ser benigno, por definição, ele não tem as características do câncer, que é um tumor maligno, que são aquelas características de invadir outros órgãos, de se espalhar, de lançar metástase, tá? Então, o mioma, por si só, ele não tem essa problemática, esse problema. E ele não vira um câncer. O que pode acontecer é confusão de um sarcoma, que é um câncer do músculo do útero, ser confundido com um mioma, né? Isso durante os exames de imagem. E a gente tem formas de diferenciar isso através do acompanhamento, da taxa de crescimento, circulação sanguínea e outras coisas. Mas a paciente que tem mioma, que é a grande maioria das pacientes, pode ficar tranquila, que o mioma ela não vira câncer, tá? Pode causar outros transtornos, mas esse é uma coisa que realmente ela não deve se preocupar. E na grande maioria, 99% das vezes, o mioma tem origem no útero mesmo, que é o maior, um grande órgão muscular e, por definição, é a sua origem primária, de lá que ele vem. Agora, às vezes, a gente encontra umas apresentações mais raras, né? Alguns pacientes que têm mioma que nasceram em locais que não são o útero. Por exemplo, o ligamento. O ligamento não é o útero, mas pode formar, porque ele também tem células de músculo liso. Então pode ter um ligamento redondo. Inclusive, 3 semanas atrás, eu operei uma paciente com um grande mioma de 11 centímetros que nasceu no ligamento redondo. Olha. O útero dela tinha um mioma bem pequenininho, mas o grande era nesse ligamento redondo. Ou então um mioma do tipo pediculado, que é como se ele fosse assim, pendurado, às vezes ele pode se agarrar em outro local e perder a sua conexão com o útero. Então você pode ter, às vezes, um mioma que migrou, que já não é mais do útero, embora tenha nascido do útero. Quer dizer, então que ele pode caminhar, né, o mioma? Ele pode caminhar. Não é tão comum, mas pode acontecer. Não é a regra, né, doutor? A maioria realmente nasce no útero e se continua localizada ali, né, no útero feminino. A gente pode afirmar, doutor, que o mioma é a principal causa de dores pélvicas, dores na barriga, no pé da barriga, aquela sensação de barriga pesada. Isso acontece quando uma pessoa tem mioma? Da dor pélvica, não necessariamente, tá? A dor pélvica é um mundo, ali é um assunto à parte. Se a gente entrar na dor pélvica, a gente vai falar só da dor pélvica, tá? Mas o mioma é uma causa comum de dor pélvica, tá? Principalmente nas mulheres que estão na faixa dos 40 para os 50 anos de idade, que é quando você tem já o aparecimento dos miomas e eles tiveram tempo de se desenvolver para um tamanho que realmente incomoda, tá? Agora, ele é a principal causa de esterectomia, de cirurgia, né? É o mioma, tá? É uma causa também de infertilidade, ele pode atrapalhar na gravidez a depender dos seus sintomas,
pode causar dor pélvica, pode causar desconforto, dor nas pernas hemorragias, também, né, doutor? hemorragia, sangramento, a depender da posição e da localização do mioma, né? Então, ele é uma patologia, uma doença de extrema importância. É a principal causa de cirurgia ginecológica. E a histerectomia é a cirurgia ginecológica mais realizada depois da cesariana. É mesmo. Então, a gente vê que o impacto do mioma é enorme. Realmente, é muito comum, né? Existem tipos de mioma, doutor? Ou todos os miomas são um só? Não, tem tipos, tá? Eu não vou entrar aqui na classificação histológica, porque a gente acaba transformando numa discussão que não tem necessidade, né? Mas a gente tem miomas de rápido crescimento, tem miomas que são mais estabilizados, que eles são mais endurecidos, que crescem com a taxa devagar. A gente tem miomas que quando você vê no ultrassom lá tem escrita a palavra degenerado, porque eles cresceram de forma tão rápida, que a circulação sanguínea dentro dele não acompanhou. Então, áreas dentro do mioma acabam morrendo e formando cistos líquidos, tá? Né? Esses miomas degenerados, a gente tem que ter uma atenção, porque eles podem ser confundidos com mais facilidade com o sarcoma, que é o câncer do corpo do útero, né? Do músculo do útero, né? Então, existem pequenas diferenças, tá? Mas a definição, se a gente vai precisar mexer ou não neles, se dá muito pela característica dele, né? Se ele lembra ou não o sarcoma, e pelo transtorno que ele está causando na vida da mulher. No caso, pelos sintomas, doutor. Pelos sintomas. Aí, quais seriam esses sintomas? Por exemplo, de um mioma que já é grande, né? Que já, tipo, pesa. Pronto. A principal causa, os principais sintomas são dor pélvica, cansaço nas pernas, porque atrapalha a circulação, e sangramento uterino aumentado. O paciente passa a ter menstruação cada vez maior quantidade, por ser de maior quantidade, passa a ter cólica. Mais dias. Mais dias, né? Maior volume, né? Passa mais dias sangrando e com maior volume, a ponto de ter anemia. Tem pacientes que sangram tanto, de forma tão repetida, que ficam com níveis de anemia extremos. O hemograma normal de um paciente vai ter uma hemoglobina de 12, 14, 13. Né? A gente, de vez em quando, dá assistência a pacientes que têm hemoglobina de 4, com indicação de transfusão, para poder se ajudar. Então, se a mulher ela sangra de forma excessiva e fica cansada com qualquer tipo de atividade, às vezes ela está com a hemoglobina extremamente baixa. Então, no caso, esses casos, quando o mioma está maior, são considerados mais graves, são os que trazem mais danos para a qualidade de vida da mulher. Sim, com certeza. Interfere na relação sexual, doutor? A mulher sente dor na relação? Interfere. A depender da posição do mioma, ele pode causar um abaulamento que vai atrapalhar. O útero ele está sempre inflamado, está sempre submetido ali a uma pressão maior, então a paciente pode ter dor pélvica também, então isso está muito relacionado. Fora também as pacientes que querem engravidar, e o mioma é uma causa de infertilidade, né? A depender da sua localização, né? A gente, lembrando da parte da localização, a gente tem 3 grandes localizações, isso é importante saber. A gente tem um mioma que é chamado submucoso, que é um mioma mais interno. Ele fica dentro da cavidade uterina, que é onde o bebê vai se instalar. Esse mioma tende a ser os que causam mais sintoma, mais sangramento, mais cólica. Ele é mais invasivo, né? Isso, ele causa, ele está exposto na cavidade endometrial, onde gera o sangramento e onde o bebê vai se instalar. Então ele causa mais problema, né? O intramural é no meio do músculo, ele é um meio termo. E o subseroso, ele está mais para fora do útero. Tende a causar, não causar tantos sintomas. Então, às vezes, a gente tem pacientes com grandes miomas de 8 centímetros subserosos que não sentem muita coisa. E uma paciente com mioma pequeno de 2 centímetros submucoso que já sente muito, sangra bastante. Então, o tamanho, ele é um fator que pode influenciar na intensidade do sintoma, mas a localização e a posição também é outro fator. Então, a importância de fazer o exame por rotina, né? Porque existem miomas, ou seja, quando ele está pequeno não sente, mas ele pode crescer, né, de um tamanho considerável e a paciente continuar não sentindo, está ali assintomática. Isso, exato. Mas que precisa de acompanhamento. De acompanhamento. E é importante a gente frisar isso, acompanhamento. Se por acaso uma mulher faz um ultrassom, não tem sintomas específicos e identifica um mioma, é muito comum ter a iniciativa e querer resolver. Mas não há o que a gente resolver inicialmente, né? Não há necessidade de você de cara e mexer no mioma, você abordar, você operar, né? Você pode acompanhar,
né? E isso é uma conduta muito segura e ela é muito utilizada, né? Eu costumo dizer que a mulher brasileira é muito corajosa para se operar, né? O homem brasileiro não é tanto não, mas a mulher, quando vê uma coisa, ela quer resolver, quer ter saúde, né? E para ela enfrenta tudo, né? Mas aí eu posso tranquilizar que até mesmo como a maior parte dos miomas é benigno, e a maior parte deles nem vai crescer a ponto de causar problemas, a melhor conduta quando você encontra um mioma é você fazer um acompanhamento com o seu médico de confiança. Isso é muito importante, gente, porque é muito estranho você ir ao médico. Eu digo que eu sou mulher, né? E aí você descobre lá, sei lá, um nódulo, um carocinho, um cisto, o médico dizer, não precisa de medicação, não precisa fazer nada, a gente vai só acompanhar. É estranho, mas Verdade. né, Mas a gente ouve de quem entende, né? Então, isso, é verdade, porque a gente quer a perfeição, a gente quer o perfeito, só que a natureza, ela não age com a perfeição, ela age com a função. E todo ato da medicina a gente vai pensar o risco e o benefício, tá? Então, por exemplo, o risco de fazer uma cirurgia para tirar um mioma de pequeno tamanho, que não está causando problema nenhum e que talvez nem cresça, é maior do que o benefício. é verdade. Entendeu? E isso também não impede que vá formar um outro mioma, porque o mioma tem várias causas, várias teorias, mas ele é um componente de forte, ele é uma patologia, um acontecimento de forte componente genético. Então, se a sua família, as mulheres têm mioma, uma chance Já existe maior. uma tendência. Uma É isso que eu ia tendência. perguntar, de onde vem o mioma, né? Como é que ele Isso. surge? Ele surge espontaneamente, tá? Ele inicialmente é uma célula só, que sofre uma alteração genética em que ela passa a se multiplicar de forma anormal, né? A gente costuma dizer que o nosso organismo é uma grande orquestra, em que cada célula ela precisa estar lado a lado das suas amigas e trabalhando em conjunto, tá? E quando acontece de uma delas sair desse compasso, a gente começa a ter os problemas, as doenças, tá? Os tumores benignos são células que passam a se multiplicar de forma mais organizada e vão crescendo e fazendo multiplicações de células iguais à sua. E ele causa dano pela sua presença, pelo grande volume. E isso é um tumor benigno, tá? E o mioma é um exemplo clássico dele. Então o mioma causa problema porque ele causa um grande volume, mas ele cresce junto de si, ele não faz invasão de tecidos. Ou seja, não tem a metástase que o câncer tem, né? Que invade tem, outros que órgãos e invade, vai prejudicando, né? Mexendo profundamente ali no organismo. Exatamente. Aí outras causas também que podem causar mioma são as causas que estão relacionadas ao estímulo do hormônio feminino, que é o estrogênio. Né? Por isso que a idade mais comum das mulheres terem miomas é durante a sua vida reprodutiva, em que tem o estímulo estrogênico todo mês, e quando chega na menopausa há uma tendência dos miomas diminuírem de tamanho. Tá? Então, em razão da baixa hormonal. Da baixa hormonal. Então, se a paciente chegou até ali a menopausa, né, e não teve problema com os miomas que ela tem, geralmente não precisa fazer mais nada, tá? Porque vai melhorar. E quais são aquelas situações que levam ao aumento do nível de estrogênio? Pacientes que não engravidam, porque elas passam mais tempo sob o estímulo menstrual e estrogênico. Né? Pacientes com sobrepeso ou obesidade, porque o tecido gorduroso, adiposo, ele é endocrinologicamente ativo, ele transforma um tipo de hormônio em outro mais potente, mais estrogênio, um poder mais estrogênico. Por isso que os miomas tendem a ser de maior tamanho, de crescimento mais rápido nas pacientes que têm um pouco mais de peso corporal, sobrepeso, né? E também age, falando sobre sobrepeso, também no câncer de endométrio, por exemplo, é o mesmo motivo, porque você tem maior nível de estrogênio, né? Alguns outros alimentos, carnes vermelhas excessivas, né, também relacionadas, mas os grandes componentes, o maior deles são esses dois primeiros, que é a genética e a obesidade. Nossa, impressionante. Doutor, por exemplo, como seria o tratamento, né? Eu vou dar aqui um exemplo. Uma mulher que está próximo da menopausa e que tem um mioma submucoso, que é aquele que fica na cavidade do útero, onde ficaria o bebê. Aí, nesse caso, seria necessário uma cirurgia? Como seria esse tratamento? Primeira coisa que a gente vai ver é se ela tem sintoma. Tem sintoma, está sangrando, está incomodando, está em cólica, então a gente vai escolher uma opção para ela, tá? Os miomas submucosos, eles tendem a ser mais sintomáticos e muitas vezes não respondem tão bem ao tratamento medicamentoso, tá? Porque eles causam uma deformação local no endométrio, que é o tecido que cresce todo mês para menstruar. Então fica desorganizado.
Algumas pacientes com pequenos miomas submucosos conseguem controlar com medicação, bloqueando a menstruação. Mas a grande maioria precisa mexer realmente para poder fazer ali a retirada desse mioma, que pode ser feita através de diversos tipos de cirurgia. Esse é o exemplo específico da paciente com mioma submucoso. Se ela tivesse com miomas intramurais ou subserosos, aí o bloqueio hormonal consegue agir com mais facilidade. Que é o menos invasivo, né? Que não fica na cavidade, fica mais na parte mais externa. Mais externa do útero, não provoca né? tantos danos, então tem mais uma tendência a responder ao tratamento medicamentoso. Isso, que basicamente é o controle dos sintomas. O tratamento medicamentoso do mioma não vai fazer o mioma diminuir. A gente não tem essa ferramenta, tá? Infelizmente vai desmanchar, né? Diz, um remédio para desmanchar o mioma. Infelizmente nós não temos essa ferramenta. Mas você bloquear a menstruação nessas mulheres faz com que um dos grandes sintomas, que é a menstruação excessiva, seja resolvido. Então é uma opção. Nas pacientes com o tratamento clínico, ele falha, ou seja, a paciente continua com sintomas, aí a gente tem as cirurgias disponíveis, que hoje são várias. Aí um exemplo, uma mulher jovem que tem um mioma desse que fica na cavidade, que é o submucoso, né? No caso desse que ainda não tem filhos, se caso precise fazer uma cirurgia, seria uma miomectomia ou uma esterectomia? A definição, a melhor opção é a miomectomia, nesse caso específico, que tende a ser cirurgia menos invasiva. O ideal é você dar o máximo de benefício com o menor risco. Tá? Então, primeira coisa, a esterectomia é um tratamento definitivo que resolve o problema de mioma? Mas é uma cirurgia de maior porte, com maior risco associado da própria cirurgia, e também ela tem um custo, que é a perda do útero, né? Perda da fertilidade, né? A gente tem as opções da miomectomia, que é a retirada específica do mioma, né? E para fazer isso nós temos várias opções. Nesse caso que você me falou da paciente jovem com mioma submucoso, a forma preferível é fazer por esteroscopia, que é como endoscopia. A endoscopia a população conhece mais, as pessoas visualizam mais. Você entra com um aparelhinho na esteroscopia, com um aparelhinho pequenininho, parece uma caneta, um bastãozinho, o paciente sob anestesia, entra por via vaginal, passa pelo colo do útero sem corte nenhum e entra na cavidade uterina. Lá a gente tem uma câmera, tem uma luz e tem uma ferramenta de energia. A gente identifica a lesão do mioma, faz a retirada dele, vai cavando e retirando aquele mioma tudo por via vaginal, sem corte nenhum. Tá? Essa é a opção de escolha para a retirada de miomas que são submucosos. E uma mulher, por exemplo, que não tem filhos, que ainda pretende ter filhos. Isso, né? Exato. Né? E é importante, mas nesse caso específico, até mesmo mulheres que já têm filhos, pode fazer por esteroscopia. É a via indicada. Perdeu, exatamente, quer ter o máximo do benefício com o menor risco. Né? É sempre trazendo isso. Qual é o maior benefício com o menor risco? Uma esteroscopia, por exemplo, você vai para casa no mesmo dia, você pode ter uma cólicazinha, mas 2 dias você está 100%, né? Em média, tá? Então é melhor do que uma esterectomia, que mesmo hoje a gente tem muitas opções de esterectomia, via vaginal, esterectomia por vídeo, que é diferente daquela esterectomia tradicional com corte da cesárea, que são menos invasivas, recuperação mais rápida, ainda é uma cirurgia de grande porte, que está mais sujeita a acontecimentos, né, operatórios, né? Então a gente prefere sempre o que é mais rápido e mais seguro. E traz mais benefício para paciente. Benefício para paciente. Então a gente observa que não existe uma receita de bolo pronta, né, em relação ao tratamento de mioma. Vai depender, por exemplo, se eu estiver errada, me corrija, doutor, do tamanho, da localidade, da idade da mulher, das circunstâncias que ela vive. Por exemplo, a mulher que vive na menopausa, o tratamento vai ser diferente, talvez, de uma mulher que está na sua fase ainda produtiva, né? Sim. E a opinião da paciente é essencial. Tem pacientes que colocam, né, doutor, eu quero engravidar, né? Então você vai optar pelos tratamentos que vão preservar. E é importante frisar outra coisa, né, que na paciente que deseja engravidar, não é interessante nós como médicos condenarmos essa paciente à esterectomia, porque nós temos a opção de fornecer e de oferecer a miomectomia, a cirurgia para retirar dos miomas, mesmo que precisemos alertar que há uma possibilidade na cirurgia, se houver um sangramento excessivo e uma impossibilidade de controlar, possa ir para a esterectomia. Mas é diferente você chegar para um paciente que quer preservar, você dizer, olha, eu vou fazer todo o possível para poder manter o seu útero e vamos tirar
todos os miomas que a gente conseguir e que são importantes serem retirados, né? E você, eventualmente, dizer, ó, infelizmente sangrou e realmente teve que ir para esterectomia. Isso é uma coisa de você condenar a priori, tá? E a gente vê muito isso, pacientes que recebem um diagnóstico de esterectomia e às vezes evitam, pedem uma segunda, terceira opinião, né? E acabam chegando com colegas que têm um pouco mais de costume de operar e você vê que não, essa paciente dá para tentar outro método. Exato, né? dá para preservar e na maioria das vezes dá sim, tá? É frequente, a gente tem todo bimestre a gente tem pacientes que tiram 10 miomas, 15 miomas, já chegou a tirar 43 miomas na paciente. Imagina. Né? Então, né? É uma coisa que a gente precisa chamar a atenção do seguinte, essas pacientes têm tendência de formar outros miomas, que são pacientes que têm uma genética muito forte. Já. Isso. Mas você evitou aquela cirurgia, aquela esterectomia. Você deu uma opção para aquela paciente, Exatamente. né? Dela ter uma melhor qualidade de vida sem se expor, por exemplo, a uma cirurgia tão invasiva, né? Que é a esterectomia. Isso, e preservando a fertilidade. Porque nessas pacientes que têm uma tendência muito grande, né? Aí a preservação da fertilidade é a grande indicação da miomectomia. Qual é a faixa etária, doutor, que o mioma acontece entre mulheres? O mais comum é começar na época dos 35, mais para frente, e o pico acontece nos seus 45 anos de idade para 50 anos de idade, tá? A menopausa, em média, de 45 a 55. Então, mais uma vez, cada paciente vai ter um período. Tem aquela paciente que entra na menopausa cedo, né? Que vai ficar livre de problemas dos miomas mais cedo. Tem outras que ainda vão passar mais 10, 15 anos menstruando. Mas aqui tem, por exemplo, a predisposição genética pode acontecer mais cedo. Mais cedo, isso, né? Pode começar, na casa dos 20 anos, a gente tem pacientes que já têm grandes miomas. O Dilmirena, doutor, que é aquele DIU que tem o hormônio, ele pode ser usado no tratamento de mioma? Pode. Ele tem um benefício duplo. Primeiro, ele entra fazendo a menstruação parar. Então, ele já trata o sintoma. E tem pesquisas que sugerem que o seu uso contínuo pode inibir o crescimento excessivo, ou seja, uma menor curva de crescimento do mioma, tá? Esse efeito secundário não dá pra gente prometer e garantir, tá? Mas tem estudos que mostram que ele ajuda a frear o crescimento desses miomas. Então, ele é uma ótima opção. É uma probabilidade de impedir o crescimento. Não é uma certeza, mas existe essa possibilidade. Sim, é um ótimo tratamento. Doutor, já para a gente finalizar, pessoal, vai curtindo, compartilhando. Deixa sua dúvida aí nos comentários, que o doutor Heron vai lá responder para você, bater um papo com você. Olha que legal, né? Ter um médico à sua disposição de alguma forma para bater um papo contigo. Um tratamento é chamado embolização, doutor. O efeito dele é cortar a irrigação sanguínea do mioma e por isso esse mioma vai secar, vai reduzir? Isso, como é que funciona? Isso, ele é uma opção bem interessante, é uma opção não cirúrgica para tratamento de miomas que estão numa fase de crescimento acelerado. São miomas que têm uma grande circulação sanguínea, grandes vasos, em que eles vão, em que o cirurgião vascular, tá? É um procedimento parecido com cateterismo, aquele que desentope o coração. É colocado um catetezinho, uma artériazinha na perna e vai seguindo até a artéria uterina, onde são liberadas várias microbolinhas de plástico, né, específicas, e elas vão obstruir o vaso sanguíneo que alimenta o mioma. O mioma ele também se alimenta, tá? E uma das suas características é estimular o crescimento de vasos para poder suprir esse crescimento. Depois que bloqueado, esse mioma tende a não conseguir mais crescer e também diminuir. É possível obter bons volumes de redução, até de 40%, 50% do tamanho do mioma. Então, ele é uma opção interessante e evita cirurgia em algumas pacientes. Em alguns pacientes. Doutor, na rede do SUS, né, Sistema Único de Saúde, o que é que a paciente tem hoje disponível para tratar o mioma? Vai de cada hospital e de cada região, tá? Né? Hoje aqui em Petrolina, o que é mais oferecido é a miomectomia. A miomectomia tradicional, que é aquela com corte da cesárea, em que se faz a retirada do mioma em si. Tá? As outras alternativas, que é a histeroscopia cirúrgica, que é aquela via vaginal sem corte, que não está sendo realizada hoje, fornecida no SUS. A embolização também não, e nem a miomectomia por vídeo.
que é o procedimento que tira o mioma, mas sem o corte da cesariana. Faz tudo através de uma câmara e de pequenas cânulas, né, de pequenos cortezinhos. O pessoal conhece às vezes como cirurgia laser. É muito frequente fazer na parte da vesícula, é uma coisa que as pessoas Quer dizer conseguem que visualizar. também tem esse método para tratar miomas. tratar o mioma, por Isso. laser. Por laser, isso, a cirurgia por vídeo, né? Mas o que é oferecido no SUS é a miomectomia aberta. E o que chama a atenção, né? No tempo que a gente tem de tanta tecnologia, inclusive muito bem utilizada na medicina, a gente, o que falta, eu estou aqui até perplexa, o que falta realmente é vontade política, no mínimo, né? Porque Sim. imagine que ter que abrir a paciente para fazer a miomectomia, que é só a retirada do mioma, quando a gente tem aí já equipamentos que podem fazer isso pela via, né, via vaginal e por laser, que traz um melhor benefício para a paciente, inclusive gastaria menos recurso, eu penso. Você vai fazer a conta no macro, né, no geral, há uma economia, porque a paciente vai embora para casa mais cedo, né, ela tem menos complicação, mas isso realmente você tocou no ponto, é uma questão de financiamento, né, e de prioridade, né, como há deficiências básicas, às vezes a aquisição de novas tecnologias acaba ficando para o segundo plano. Então, infelizmente, há uma demora na adoção de tecnologias, né? E realmente a gente acaba não tendo procedimentos que são já tão realizados já há tanto tempo e já beneficia tantas pacientes, né? Fica a dica, né, para alguém que conheça e que possa contribuir aí junto à população e às autoridades, né, para iniciar serviços, né, com esse objetivo. Tem que partir da população a cobrança, né? Mas Sim. A população precisa saber disso, né? É verdade. Eu acho que a população não sabe. Doutor, você sabe me dizer se, por exemplo, na rede pública, porque na rede privada a gente sabe que a paciente vai ter sim esse atendimento, né? Sim. A depender também da visão do médico no tratamento, mas no Sistema Único de Saúde, você sabe informar se existem filas, por exemplo, para fazer um tratamento de mioma, ou esse tratamento ele é ofertado em abundância no SUS? Não, existem filas, né? Eventualmente, quando a fila cresce, são oferecidos, são feitos mutirões para poder buscar uma realização de pacientes que já estão esperando há um tempo, mas é variável. Você tem pacientes que conseguem realizar esses procedimentos dentro de poucos meses, outras esperam alguns anos, né? Então, isso é bem variável, tá? Mas, por definição, uma indicação cirúrgica de mioma é algo que está incomodando realmente. O ideal seria que essa paciente conseguisse se operar em um tempo hábil, rápido, 2 meses, né? Esse seria o objetivo. Então, posso dizer que há um déficit, né, no número de cirurgias realizadas. Seria necessário ter maior volume de procedimentos e mais opções, né, para você poder realizar. A miomectomia mesmo, a esteroscopia, é um procedimento que é realizado em 10 minutos. Então, você conseguiria oferecer isso a mais pacientes. Em um dia, em talvez 20 pacientes poderiam... Sim, seria possível, né? Você atendidas. tendo material, equipe suficiente, um cirurgião é capaz de fazer 10, 12, 16 esteroscopias, que é um procedimento rápido e que traz muito benefício. Então, tudo é o tamanho do serviço ofertado. Infelizmente, a gente sofre de forma crônica com serviços menores do que deveria, né, para atingir o nosso objetivo primário, né? Exatamente. Já tem, inclusive, para um direito de saúde, viu, gente? Sim. E vai vir. Doutor, obrigada por sua participação aqui. É sempre bom recebê-lo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. E fico à disposição para sempre vir conversar. É um prazer a gente trocar aqui umas palavras e falar sobre esses assuntos que são o meu dia a dia, né? E que tenho certeza que vão poder aí ajudar muitas mulheres em casa. Com certeza. Gente, fiquem com Deus e até o próximo Direito de Saúde.